18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Começando mais uma edição do programa 18 horas, hein? Hoje, terça-feira, dia 2 de fevereiro, ano 2021, hein? Vamos juntos até às 7 da noite. Mais uma edição do 18 horas aqui nos estúdios. Eu, Carlos Júnior, Karime Leão na apresentação, Ari Guedes ali na técnica, na operação, na produção, Rodrigo Soares. Temos o Wellington Trovão lá no aplicativo Humano, hein? Transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil. Mais uma edição aí do 18 horas só pra você, hein? Até às 7 da noite, as principais notícias do dia, Karime Leão. Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo, Carlão. É isso aí. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no 18 horas. Daqui a pouco o programa estará na íntegra lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Lembrando que estamos em todas as redes sociais, 18 Horas News. Segue a gente, dá um like, né? Dá um oba, dá um salve pra gente. Dá uma moral lá, né? As redes sociais estão aí para ajudar, né? A divulgar cada vez mais aí o programa e as notícias e a informação. Karime Leão, adivinha aí em que país, olha só, já que estamos aí na questão da vacina, né? Foi descoberto um esquema de vacinas falsas contra a Covid-19. Em que país você acha que pode ter acontecido isso? Será? A gente Brasil? fala logo aqui no Brasil? Brasil não, Karime Leão. Foi lá na China, exatamente na China. A China prendeu mais de 80 pessoas suspeitas de envolvimento num esquema de venda de vacinas falsas contra a Covid-19. Foi lá na China. Funcionava lá desde setembro do ano passado um esquema fraudulento, Karime, de vacina de Covid-19. Imagina você, né? A informação é do jornal estatal Global Times e notificou que as autoridades chinesas também apreenderam 3 mil doses da falsa vacina durante a operação. Ainda segundo o jornal, a rede criminosa estava presente em várias cidades e a operação foi realizada em conjunto pelas forças de segurança de Pequim e outras 2 províncias no litoral norte da China. E segundo aí a publicação, as vacinas tinham apenas soro fisiológico que não surtem efeito algum, mas também não causam problemas de saúde. Por isso é claro que os suspeitos queriam, né, dinheiro. Eles não estavam preocupados com absolutamente nada. Outras fontes citadas pela Global Times aí argumentaram que a rede poderia estar envolvida também na comercialização dessas vacinas falsas no exterior. Imagina, isso porque no dia 28 de janeiro, agora desse ano, a farmacêutica chinesa Sinovac, aquela responsável pelas vacinas, por desenvolver as vacinas que está sendo usada contra a Covid-19 no mundo, ela publicou um comunicado que alertava sobre algumas empresas e indivíduos que falsificaram e utilizaram documentos de autorização da empresa para tentar atuar como distribuidores da vacina Coronavac contra a Covid-19. Não tá fácil, gente. Até a China, né? Para ganhar dinheiro, o pessoal faz qualquer negócio. Exato. Mesmo. Inclusive esse daí, né? Que é hediondo. Esse é um crime hediondo, inclusive, viu, Karime Leão? Né? Olha, já que estamos falando em vacina, temos aí um panorama mundial sobre a vacinação para você na abertura do programa. Nesta segunda-feira, dia 1º de fevereiro, ontem, mais de 100 milhões de doses de vacinas anti-Covid já foram aplicadas aí em todo o mundo, após aproximadamente 2 meses do início das primeiras campanhas de imunização. Os dados são do portal Our World in Data. Exato, e segundo o portal, até o fim desta segunda-feira, 101,31 milhões de doses já haviam sido administradas, sendo que mais da metade se concentra em apenas 2 países, nos Estados Unidos com 32,22 milhões e na China com 24 milhões de doses. O Brasil aparece em 8º lugar com mais de 2 milhões de vacinas administradas. Muito bem, são 6h05 em Manaus. Vamos juntos aí, as primeiras e as principais informações do dia para você desta terça-feira. Você vai conferir a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Olha, a Covid-19 continua em alta no Amazonas. Desde o dia 13 de março do ano passado, quando foi registrado o primeiro caso do novo coronavírus aqui em Manaus, 8.266 pessoas já morreram por complicações causadas pela doença aqui no estado. E janeiro bateu todos os recordes de novos casos, internações e também de mortes. Em relação a dezembro, o número de mortes por Covid saltou 448,26%. Isso mesmo, é quase 500%. Imagina, exatamente, quase 500% a mais, né? Janeiro fechou com 2.522 mortes por Covid-19, enquanto que dezembro do ano passado foram 460. São números realmente assustadores. Para se ter uma ideia, em relação a maio do ano passado, quando registramos o pico da primeira onda da pandemia, o mês de janeiro deste ano teve 58,62% a mais de mortes por Covid-19. No ano passado, no pico da primeira onda, o Amazonas registrou 1.590 mortes, o que resultou no colapso do sistema funerário. E essa segunda onda aí, a maior parte das vítimas nessa segunda onda fatais são pessoas fora do grupo de risco, hein? Esse é um grande problema e também um grande agravante. Aquelas com menos de 60 anos e sem histórico de comorbidades. Entre os 1.664 mortos pela doença registrados no dia 1º a 25 de janeiro, 331, ou seja, 19,9% deles tinham menos de 60 anos e não sofriam de doenças crônicas. Até as UTIs infantis estão praticamente com ocupação completa. A maioria das crianças está internada com síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é uma consequência da Covid-19. Ontem, no total, foram registrados mais 1.323 novos casos da doença e 149 mortes por complicações da Covid-19. O maior número de mortes já registrados num único dia. E segundo pesquisadores da Fiocruz, o número de mortes vai continuar nestes meses de fevereiro. A repórter Nathalie Moraes tem o detalhe. Janeiro foi o pior mês da história do Amazonas desde o início da pandemia. A crise do oxigênio no estado escancarou para o mundo o caos enfrentado na saúde pública. Com mais de 568 pacientes que seguem à espera de um leito hospitalar, a situação pode piorar ainda mais nos próximos dias. A informação foi confirmada pelo epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Jéssica Orellana, em entrevista ao programa 18 horas nesta segunda-feira. A média móvel de óbitos por aqui é de 149 mortes por dia por Covid e segue em aceleração, hoje calculada em 62%. Foram mais de 2.520 vidas perdidas só no mês de janeiro, além de 5.018 novas internações por Covid-19. A análise foi realizada nos dados de morte por síndrome respiratória aguda grave e mostram que os números de pessoas sem comorbidades, portanto, pessoas que não fazem parte do grupo de risco para a Covid-19, cresceu proporcionalmente em janeiro, em comparado com a média registrada ao longo do ano passado. Um dos fatores que pode ter elevado esse número é a variante P1, detectada em pelo menos 91% dos genomas sequenciados aqui no estado, como explica o epidemiologista Jéssica Orellana. Essa nova variante, ela realmente predomina em relação às demais e que ela pode estar por trás de parte desse caos criado em dezembro e principalmente em janeiro. Em comparação com o restante do país, onde a média de mortes sem comorbidades foi de 7,3%, o levantamento chama a atenção e pode ser um indicativo de maior letalidade da nova cepa da Covid-19 descoberta aqui no estado. Nós provavelmente já teremos um mês bastante complicado, com excesso de demanda por internação hospitalar de pacientes graves e muitas mortes ainda. Então, esse é o cenário, né, em que pese estarmos em plena campanha de vacinação. É bom lembrar a população que o fato de termos iniciado a campanha de vacinação não resolve o nosso problema, até porque nós iniciamos atrasados e estamos imunizando, ou melhor, iniciando a imunização, que são 2 doses da vacina, né, numa fração ínfima da população do Amazonas.
A chegada da nova variante do novo coronavírus e o desrespeito às recomendações e medidas de isolamento social foram, segundo os pesquisadores, determinantes para o pior momento do Amazonas na pandemia. Nos primeiros 31 dias desse ano, o estado registrou 66.381 novos casos da doença. Nathalie Moraes, para o 18 horas. E como acompanhamos na reportagem da Nathalie Moraes, ontem nós conversamos com o pesquisador da Fiocruz, o Gessen Orellana. E ele foi bem claro ao dizer que ainda vamos continuar com esses números elevados por mais este mês de fevereiro. E que como o sistema de saúde público ainda está em colapso, o número de mortes vai continuar no topo, porque temos ainda mais de 600 pessoas na fila de espera por um leito. E os números de novos casos continuam acima de 1.000 casos diários. E a situação só não está pior ainda porque o governo federal conseguiu transferir 432 pacientes para 16 estados, reduzindo a fila de espera por um leito aqui em Manaus. Na noite de ontem, 1º de fevereiro, mais de 18 pessoas em tratamento contra a Covid-19 foram levadas para Curitiba, lá no Paraná. E a expectativa do ministro Eduardo Pazuello é chegar a 1.500 transferências e assim evitar um número maior de mortes aqui no estado do Amazonas. E isso mesmo com as medidas de restrição de circulação impostas pelo governo do estado, que conseguiu chegar até o índice de 50% de isolamento nesta segunda-feira. No entanto, os números da pandemia continuam em patamar estarrecedor altíssimos, o que deixa todos apreensivos e com muito medo e também com prejuízos irrecuperáveis na economia. A Covid-19 vem atingindo todas as faixas etárias aí, inclusive, hein? E todas as classes sociais e econômicas estão sendo atingidas. Várias categorias profissionais vêm sendo aí mais afetadas. No caso, profissionais de saúde, agentes da segurança pública e também advogados e professores. Segundo ainda o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, no mês passado, mais de 60 profissionais morreram vítimas da Covid-19, ou seja, praticamente 2 trabalhadores por dia. O Diné Araújo tem as informações. A meta do governo do Amazonas de ser o primeiro e único estado a voltar às aulas presenciais em meio à pandemia no ano passado, colocou na linha de frente os trabalhadores da educação. Detalhe, nenhum foi testado antes de voltar às aulas e só começaram a fazer os testes após muita pressão. As aulas presenciais no Amazonas foram retomadas de forma híbrida para os alunos, mas 100% presencial para os trabalhadores da área desde 10 de agosto, quando voltaram os alunos do ensino médio, e 30 de setembro, com o retorno do ensino fundamental. As aulas presenciais encerraram dia 15 de dezembro, mas isso tudo teve um preço muito alto para os educadores. De acordo com o levantamento do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, em janeiro, pelo menos 12 trabalhadores do setor morreram diariamente no estado. No total, mais de 60 profissionais foram vítimas da Covid-19 em janeiro. De acordo com a presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, as mortes em janeiro ainda são reflexo da contaminação dos trabalhadores no retorno das aulas presenciais. Mês de janeiro, infelizmente, já perdemos mais de 60 trabalhadores em educação para o Covid-19. É lógico que tudo isso é um reflexo de 2019. Tivemos um retorno das aulas muito precoce, trabalhamos até dezembro de 2019, até um pouco mais do dia 15, e isso desencadeou no que é o janeiro hoje para os trabalhadores em educação. Infelizmente, não há um balanço concreto de quantos trabalhadores nós perdemos desde o início da pandemia, que embora nós já tenhamos buscado essa informação, a Secretaria ainda não nos informou. O que sabemos é o que levantamos via informações que chegam até nós. Esse ano, a luta do sindicato é para que os educadores só voltem ao trabalho presencial após serem vacinados, segundo Ana Cristina. É preciso que se repense muito em relação às vidas dos trabalhadores e dos alunos. É preciso que se respeite
respeite essas vidas e que se valorize essas vidas, porque nossas vidas e a vida dos nossos alunos tem muito valor. O Ministério Público do Estado recomenda que o governo do Amazonas não permita o retorno das aulas presenciais na rede particular sem que os trabalhadores sejam vacinados. Ano passado, as aulas particulares foram as primeiras que voltaram em julho e também amargaram a perda de muitos educadores. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E para evitar aglomerações, a Praia da Ponta Negra seguirá interditada até o fim deste mês de fevereiro. A decisão foi publicada no Diário Oficial na noite desta segunda-feira. E além da interdição da Ponta Negra, estão suspensas aí as licenças e autorizações municipais para a realização de qualquer tipo de evento, hein? Vamos saber aí os detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. Por conta da pandemia do novo coronavírus e a situação de emergência que se encontra a cidade de Manaus, a prefeitura prorrogou a interdição da Praia da Ponta Negra e a suspensão temporária da concessão de licenças e autorizações para eventos aqui na capital. A praia está interditada desde o dia 18 de setembro de 2020, quando o número de casos de Covid-19 voltaram a subir. Além do fechamento da praia desde o dia 7 de janeiro, a iluminação pública também foi reduzida na área do complexo turístico da Ponta Negra. O objetivo é diminuir o número de pessoas que circulam no local. A suspensão da concessão de licenças e autorizações municipais para a realização de eventos aqui em Manaus também foi prorrogada até o dia 28 de fevereiro pelo decreto. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Política. Muito bem, como manda o ritual, como determina aí o protocolo, o governador Wilson Lima fez a leitura da mensagem governamental na Assembleia Legislativa do Amazonas. E o documento deveria trazer um resumo do panorama do Estado e revelar os planos para o ano que está começando. Mas o discurso de Wilson Lima, no entanto, não cumpriu esse papel. Vamos conferir o que aconteceu agora na reportagem de Cíntia Blink. Na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Amazonas, o ritual manda o governador do estado fazer a leitura da mensagem governamental. Mas o deputado de oposição, Wilker Barreto, achou o momento oportuno para protestar. Porque para mim, hoje, prestigiar uma mensagem de um governador que maltrata o seu povo, para mim é um gesto de desrespeito para com o Amazonas. Esse cidadão, se é que assim posso chamá-lo, não tem condições alguma de estar à frente hoje fazendo uma mensagem na Assembleia Legislativa. A leitura serve para o Poder Executivo fazer um levantamento do que foi feito até o momento e serve principalmente para divulgar quais os planos para os próximos meses do ano. Wilson Lima preferiu somente listar o que a gestão dele fez pela saúde em 2020, claro, em um texto pró-governo. O discurso do governador não teve espaço para o caso da compra dos ventiladores na loja de vinho, nem mesmo para a falta de oxigênio que aconteceu nos hospitais agora em janeiro. Contingenciamos despesas para concentrar investimentos em áreas essenciais como saúde, segurança pública, educação, social e no setor primário. O endividamento do Estado também caiu, de 48% em 2018 para 43%. Outro ponto da leitura da mensagem não estava no texto do governador, mas na dinâmica que se deu entre ele e o presidente da Assembleia, deputado Roberto Cidade. Enquanto Wilson Lima ressaltava a importância da união dos poderes, o deputado Roberto Cidade adotou uma postura indiferente ao chefe do Poder Executivo. Simplesmente passou a palavra para o Wilson Lima, como manda o ritual, e ao final da fala do governador, o presidente encerrou a sessão. Nas redes sociais, o advogado Marco Vicenza postou uma foto na Assembleia e ao lado de parlamentares. Ele é um dos autores de um dos pedidos de impeachment contra o governador do Amazonas e o vice Carlos Almeida Filho. Cíntia Blink, para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 20 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Vamos abrir a playlist do 18 horas de hoje. Na primeira música dessa terça-feira nós vamos de novidade aqui na playlist, hein? Com o novo single do trio britânico de música eletrônica Clean Bandit e a participação aí de Ian Dior, que é uma das revelações do rap da atualidade. É, Carlão, e a música nela traz uma mensagem de amor, uma coisa que a gente está precisando nesses momentos terríveis de pandemia, não é não? Então vamos abrir a playlist de hoje, desta terça-feira, com Higher. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas 24 minutos em Manaus. Abrimos assim a playlist de hoje, hein, com novidade em Clean Bandit e Ian Dior, a música Higher em 100.7 Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de terça-feira e também madrugada de quarta-feira. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 68% e 94%. 6h24, boa noite. 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado do dia hoje é o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que completa hoje um mês frente à Prefeitura de Manaus. Muito boa noite, prefeito. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, prefeito. Boa noite aos seus ouvintes e internautas. Muitíssimo obrigada por abrir um espaço na sua agenda para conversar com a gente, prefeito. Então, foi um mês bem tumultuado para o início de mandato, né? A pandemia registrando recorde de casos, de internações e de mortes e a cidade em lockdown. O senhor esperava enfrentar esse turbilhão nesses primeiros 30 dias? Realmente, eu assumi a prefeitura, acho que no pior momento da história da nossa cidade. Isso é uma realidade. Pior momento de uma crise sanitária mundial, e essa crise se abateu mais profundamente na cidade de Manaus. E ainda assim, a prefeitura, com todos os seus serviços, seus serviços foram todos mantidos. A atenção na prefeitura, nós conseguimos dar suporte a todas as demandas dentro da nossa estrutura. As imagens que correram o Brasil e o mundo com relação ao atendimento em hospitais, a falta de oxigênio, a falta de leito, isso não chegou a bater na Prefeitura de Manaus. Nós tivemos os nossos trabalhos sendo mantidos. Tivemos nesse momento também uma possibilidade de uma greve que também foi debelada, foi feito um acordo, além de muitas coisas que aconteceram, né? Tudo em 30 dias, parece que em 30 dias nós já estamos na prefeitura há mais de um ano, devido a tantas ações e realizações que nós fizemos em atendimento à população da cidade de Manaus. Certamente as notícias de 2021 com relação à pandemia são bem diferentes da de 2020, onde se via notícias de pessoas sendo sepultadas em covas comuns. Isso não aconteceu com relação à prefeitura. Muitas denúncias com relação aos hospitais que foram mantidos, e a prefeitura continua atendendo a sua população. Inclusive no dia de hoje mais um dia de vacinação, onde nós certamente, eu estou finalizando os números, vamos bater o recorde de vacinação em um só dia. Prefeito, e essa confusão aí no início da vacinação, que levou inclusive o Ministério Público a pedir a sua prisão, o senhor acha que os promotores exageraram, uma vez que o senhor disse que a prefeitura agiu dentro da lei? É bom que se dê uma explicação, Carlão. No dia 18 chegaram 40.072 doses que foram disponibilizadas para a prefeitura, né? Você divide por 2, fica 20.036. Naquele momento, foi direcionado para a prefeitura 4.944 doses. O que tinha naquele momento era o seguinte: uma recomendação, uma instrução normativa do Ministério da Saúde que dizia: a prefeitura, no caso o governo, a prefeitura que vai vacinar, a prefeitura que vacina, pode vacinar os profissionais de saúde envolvidos no combate à Covid-19. Quais são os funcionários da prefeitura que estão na linha de frente do combate à Covid-19?
Os nossos profissionais das nossas 22 UBS, que estão atendendo exclusivamente Covid-19, e também do SAMU. A Prefeitura fez a sua programação e foi fazer a vacinação dos seus profissionais, né, que estão envolvidos no combate à Covid-19. Não infringimos nenhuma regra, muito menos quebramos nenhuma ordenança ou decisão. No momento em que nós fizemos essas vacinações, nesse primeiro dia, houve um clamor público, porque nesse mesmo dia era para ser começado a vacinação nos hospitais do governo que estão envolvidos, né, em UTI, Sala Rosa. Só que o governo não enviou a sua lista de prioridade de vacinação, e nós tínhamos a nossa lista da Prefeitura. Nós íamos iniciar a vacinação às 10 da manhã, como o governo não tinha mandado a sua lista em função do número menor de doses do que se previa, tinha mais pessoas e menos vacinas, o governo teve que se readequar, e aí nós esperamos essa lista voltar para a parte da tarde. Chegamos às 3 da tarde e o governo ainda não tinha enviado a sua lista. E nós fizemos toda uma programação, tiramos as vacinas de dentro das freezers, né? Onde estava armazenada, colocamos nas caixas com gelox. E nós não poderíamos perder aquelas vacinas. E fomos vacinar somente as nossas unidades básicas que estavam servindo a Covid-19. E deu todo aquele problema, né? E no dia seguinte, muitas reclamações, e foi feito naquele momento um acordo com os órgãos de controle para priorizar as prioridades, né? Qual era a prioridade naquele dia 19, segundo o Ministério? Profissionais da saúde que estejam envolvidos na linha de frente do combate à Covid-19. Os profissionais da Prefeitura são esses que eu já citei, SAMU e os profissionais das UBS. Houve todo aquele problema e aí foi redirecionado as prioridades, com que nós acordamos, a Prefeitura está de acordo, quem está na UTI, na Sala Rosa, nos prontos-socorros, eles têm a prioridade, a Prefeitura até concordou. Tanto é que, quando a gente entra numa unidade do Estado, nós só fazemos a vacinação. Quem indica quem vai ser vacinado é o Estado. Então, que isso fique bem claro. Houveram alguns questionamentos, mas eu acredito que já foram dirimidos e nós estamos num ritmo de vacinação muito forte. Hoje, certamente, vamos passar de 6 mil. A nossa meta é chegar a 7 mil já no dia de amanhã. Ainda não fechamos os números. Porém, eu vejo que foi uma decisão e um pedido feito pelo Ministério Público de forma equivocada e certamente com exagero que se teve para o momento. Porém, já dirimido com 2 decisões da Justiça Estadual. Agora a Justiça Estadual declinou da competência, está na Justiça Federal, e eu acredito que a Justiça Federal vai se pronunciar e que esse problema seja dirimido. Esse problema demorou muito o início da vacinação, na verdade a continuação da vacinação. Ficamos aproximadamente 3 dias sem vacinar, porém já está superada essa fase e nós estamos já no ritmo de vacinação bem intenso. E nós queremos já, nos próximos 5 ou 6 dias, né, poder ter vacinado todos os profissionais da área de saúde e também as pessoas que estejam na faixa etária de 75 anos para frente. Enquanto o Brasil está vacinando de 90 e 80 anos, Manaus é a primeira cidade que já iniciou a vacinação dos idosos com 75 anos. E, sem dúvida alguma, essa é uma boa notícia, né, prefeito? Ainda sobre a vacinação, a gente pegou a informação de que até as 4 horas da tarde de hoje, 27.102 pessoas haviam sido vacinadas aqui em Manaus. Isso segundo os dados do vacinômetro. O que pode ser feito para acelerar ainda mais, né, esse processo e vacinar um número maior de pessoas? Nós temos uma capacidade de vacinar entre 10 e 12 mil pessoas dia. Nós abrimos na sexta e no sábado para a faixa etária de 80 anos e vimos que a procura não foi tão grande. Vacinamos 1.000 pessoas, 1.200, na sexta 1.200 e no sábado 2.800. E no domingo nós já ampliamos, por determinação minha, já diminuímos de 80 para 75 anos. Isso aumentou a demanda, né?
E aí nós começamos a vacinar já 5.800, 5.200 pessoas. Com o dia de hoje, com a liberação dos profissionais, grupo 1, 2 e 3, multiprofissionais da saúde, certamente esse número vai crescer muito mais. Esse número que você tem aí, ele ainda não está fechado para o dia de hoje, Karine. Ele vai, certamente ele vai passar, nós acreditamos que vamos passar dos 30 mil vacinados já no dia de hoje, e nós queremos uma meta para vacinar entre 6 e 7 mil pessoas dia. É o que nós queremos, e nos próximos 5 dias finalizar a vacinação dos grupos de 75 anos e também dos profissionais da saúde. Nós estamos com um ritmo bem acelerado e nós temos estrutura para poder fazer a imunização do maior número de pessoas no menor tempo possível. Ok, prefeito, pela situação grave que Manaus vive hoje, não seria o caso da prefeitura comprar vacinas para aumentar o número de pessoas imunizadas em Manaus? Certamente, eu conversei hoje com um grupo estrangeiro, porém não existe vacina à disposição. Todas as vacinas estão sendo adquiridas pelo governo federal, a quem agradecemos. As vacinas que estão sendo aplicadas pela prefeitura foram adquiridas pelo governo federal. Eu já fiz contatos com fornecedores, já colocamos o nosso nome na lista de prioridades. Assim que tivermos disponibilidade de venda de vacina, certamente a prefeitura vai comprar, mas eu quero aqui deixar uma notícia muito boa para os seus ouvintes e para a população. Eu recebi um desafio do Ministério da Saúde, que nós aceitamos, e certamente Manaus vai receber mais 40 mil doses extras do número que está chegando para a nossa cidade. Então, já nos próximos dias, creio que a partir da próxima semana, não posso aqui dizer qual dia, certamente, Carlão e Karine, nós vamos iniciar também a vacinação das pessoas que têm de 60 anos em diante. Portanto, se nós conseguirmos imunizar toda a população de 60 anos para cima, nós vamos ter aí a diminuição de pelo menos 75% da incidência de morte, porque é essa população a mais afetada com o número de óbitos na nossa cidade. E nós queremos fazer isso. Foi um desafio do governo federal, eles vão dar a nossa cota de vacina, como vai dar para todo o Brasil, de um outro lote que está chegando, muito provavelmente na quarta ou na quinta-feira. Além da nossa cota normal, nós temos o fundo que equivale a aproximadamente mais 40 mil doses da AstraZeneca. Então, nós estamos falando aí entre 140 a 150 mil pessoas, e aí sim, nós vamos ter muita gente imunizada na cidade de Manaus e certamente diminuído os números de mortandade, de óbitos na nossa cidade, que é o que nós tanto queremos. Certo, prefeito. Bom, e de acordo com as informações que a gente recebeu, né, a prefeitura vai começar a pagar este mês já de fevereiro o auxílio Manauara de R$200 para 40 mil famílias, que foi também uma promessa sua de campanha. Aí daí a gente quer saber como é que vai ser feito esse cadastramento e o que vai ser feito para controle, para que nenhuma pessoa que não está com perfil de receber esse benefício burle as regras e possa ter acesso a esse benefício indevidamente. São 12 parcelas de R$200 que totalizam R$2.400 por família. Nós temos a dado de base, né, a base de cadastro, do cadastro único, em que nós temos pessoas na linha da pobreza e abaixo da linha da pobreza, e também nós estamos colocando muitos trabalhadores informais. Esse filtro, ele está sendo feito pela Secretaria de Assistência Social. Nós estamos fazendo todo esse levantamento para ainda no mês de fevereiro começar a pagar esse benefício. Nós vamos pagar primeiro por 6 meses, e aí nós vamos analisar aqueles que já não se encaixarem mais nesse perfil da abaixo da linha da pobreza, serão trocados de acordo com o crescimento, né, da sua renda por outras pessoas, de acordo com esses critérios estabelecidos pelo Serviço de Assistência Social, do caso do município, do estado e do governo federal. É uma base de dados muito complexa, que nós vamos também disponibilizar o nome de todos aqueles que receberão esse auxílio. Além disso, na semana passada nós iniciamos a distribuição de 26 mil cartões do Merenda na Mesa, que é a merenda para os alunos da rede municipal de ensino.
Nós já começamos a distribuição desses cartões, é R$150 por aluno. Caso uma família que tenha 6 alunos, eles recebem, uma família, o pai, a mãe, recebe aí R$900. Hoje, nós disponibilizamos, liberamos numa balsa 1.800 cestas básicas para os alunos das escolas rurais do Rio Negro, onde a aula já começou de forma remota, porque o Rio Negro é um calendário diferenciado em função da seca e da vazante dos rios, né? Tudo isso nós estamos fazendo para poder dar essa rede de proteção social à população da nossa cidade, que tanto precisa do auxílio da prefeitura nesse momento da pandemia. Ok, prefeito, e para encerrarmos essa entrevista de hoje, o que teremos de novidade para este mês e para o período dos 100 primeiros dias de sua administração? A pandemia, ela tirou muito dos nossos planejamentos, porém, nós temos, além do auxílio Manauara, que era uma programação, um planejamento para o meio do ano, que nós antecipamos para os 100 primeiros dias, e devido à necessidade, nós vamos colocar e executá-lo já nos 60 primeiros dias, né? Nós temos também o prato do povo, que são os alimentos, as refeições que nós vamos implementar. Nós já temos algumas cozinhas, vamos ampliar, para que nós possamos dar alimentação para as pessoas que tanto precisam nesse momento, principalmente os trabalhadores informais que sofrem muito com relação a isso. Nós temos aqui o maior ganho da história da saúde do Amazonas, que é a elevação do nosso teto SUS. O que significa? Nós vamos dobrar os recursos do SUS. Ano passado, o governo federal aportou na saúde do Amazonas algo em torno de 190 milhões. Com o dobro do teto, nós chegaremos a 380 milhões ainda esse ano. Nós precisamos fazer a alimentação de dados no sistema para poder receber esses recursos. Todo um projeto que nós estamos lançando. Nós conseguimos 108 médicos do governo federal, do MASMED, onde nós vamos colocar à disposição das nossas UBS para atender a população. Nós estamos fazendo agora o planejamento para aquisição da maior compra de medicamentos do nosso estado. Ainda hoje eu estive na central de medicamentos, amanhã eu volto lá novamente para ver todo esse planejamento, para que não falte medicamentos nas nossas UBS e nós possamos dar às pessoas, a população da cidade de Manaus, um tratamento digno nas nossas unidades básicas de saúde, para que nós venhamos a viver numa cidade melhor. Temos todo um planejamento para o mês de fevereiro, como o PEL, o lançamento do programa Esporte e Lazer na Comunidade. Tudo isso também teve que ser parado em função da pandemia, porque o planejamento requer que nós possamos ficar em casa. Ainda assim, a Prefeitura de Manaus anda atuante, com quase 80% dos seus funcionários da Secretaria de Obras afastados em casa, mas nós estamos com os nossos programas emergenciais, temos o nosso planejamento para o ano escolar. Tudo isso nós estamos planejando para o mês de fevereiro. Okay. Muitíssimo obrigada, prefeito, pela sua entrevista, por estar conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Muito obrigado pela oportunidade de falar para os seus ouvintes, os seus internautas, e esclarecer e dizer e prestar contas do trabalho que a Prefeitura tem feito para melhorar a qualidade de vida do povo da nossa cidade. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado. Uma ótima noite, muitíssimo obrigada. Conversamos com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Muito bem, agora são 6h42 e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, vamos com a segunda da playlist do 18 horas de hoje. Vamos conferir a música Ladrões, do cantor e músico brasileiro Marcelo Falcão. Carlão, e vamos conferir também o comentário de Falcão no início da música, ali na introdução, que ele fez críticas duras para o governador Wilson Lima e a crise na saúde aqui no estado do Amazonas. Vamos de música, vamos de Ladrões. 18 horas. Agora 6h47, você está no melhor Mix do Brasil, a música Ladrões, do Marcelo Falcão. Inclusive essa música aí está na nossa programação todos os dias, hein? Ela está de propósito na programação, porque ela retrata realmente o que está acontecendo aqui no nosso estado na mão de ladrões. Mix. Agora nós vamos saber a previsão do tempo, hein? A previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, com Karime Leão.
Previsão do tempo. E de acordo com as informações do Climatempo, amanhã deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar aos 31 graus. As chances de chuva são de 90%. E a umidade relativa do ar fica entre 62% e 92%. 6h48, boa noite. Olha, o Procon Amazonas notificou os supermercados por causa do aumento de preços nos alimentos. Em detalhe, diversas denúncias apontam aumento excessivo de itens da cesta básica, como o arroz, o feijão, o café e as carnes. Os estabelecimentos precisam apresentar justificativa para a alta dos valores. Carlão, a Associação Amazonense de Supermercados foi notificada pelo Procon e afirmou que a alta dos preços foi puxada principalmente pela desvalorização cambial e o aumento do volume de exportações. Vamos entender melhor esta matemática agora na reportagem de Júlia Gomes. Após diversas denúncias, o Procon Amazonas pediu explicações à Associação Amazonense de Supermercados, a AMASE, e também a 9 supermercados de Manaus sobre o aumento de preços de alimentos básicos. O órgão informou que tem recebido denúncias diárias de consumidores sobre a alta constante dos valores dos itens que compõem a cesta básica no Amazonas, principalmente de preços aplicados aos grãos e proteínas, e que, por isso, notificou esses estabelecimentos para tentar identificar o motivo desses aumentos, como afirmou o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache. Nós já identificamos alguns fatores, que é aquele acúmulo da inflação de 2020, bem como também, de forma individual, a subida de alguns alimentos específicos, como alguns grãos e a questão das proteínas, carne bovina, suína, frango. E no nosso caso do Amazonas, nós temos uma cultura do peixe também muito presente. Se o supermercado aumentou de forma indevida, nós iremos fazer as devidas autuações, e se ficar configurado ao final de toda essa demanda que não foi o supermercado que aumentou, mas os fornecedores, nós enviaremos isso para a Secretaria Nacional do Consumidor, com a finalidade de, juntos, na defesa do consumidor, dar uma resposta para a população. Agora, os supermercados e a associação que representa esses estabelecimentos têm um prazo de 2 dias para apresentar justificativa para o aumento dos preços. E caso não haja resposta ou a justificativa seja considerada insatisfatória pelo Procon Amazonas, os notificados poderão ser multados, conforme o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor. Bruno Braga, presidente da Associação Amazonense de Supermercados, a AMASE, explicou que a alta de preços dos alimentos foi reflexo principalmente da desvalorização cambial e o aumento das exportações na pandemia. A alta dos preços foi reflexo principalmente da desvalorização cambial e do aumento do volume das exportações, além também de fatores climáticos como longos períodos de estiagem ou de chuvas intensas em algumas regiões do país, também impactam no preço dos alimentos. A carne bovina, óleo de soja, leite UHT, arroz, farinha de trigo, batata, tomate são alguns exemplos de produtos que sofreram grande variação durante o ano. Os supermercados apenas repassam o custo dos produtos que adquirem da indústria. Na verdade, somos o elo entre o produtor e o consumidor final. E é injusto que essa cobrança recaia sobre o nosso setor. Júlia Gomes para o 18 horas. Muito bem, prestadores de serviço da empresa Amazonas Energia gravaram um vídeo alertando a população que vão cortar o fornecimento de energia elétrica de quem está com dívidas com a concessionária. Olha aí, o vídeo que está sendo compartilhado nas redes sociais mostra os funcionários fazendo gestos, simulando o corte e pedindo para a população que paguem as contas. Pois é, o vídeo engraçadinho foi considerado ofensivo e, é claro, viralizou e levou à demissão aí dos funcionários artistas que fizeram a gravação. Vale lembrar que a energia elétrica é um serviço essencial e os cortes por inadimplência em residência estão suspensos durante o período de pandemia, como explica a repórter Nathalie Moraes.
vídeo começou a circular na última segunda-feira, mostrando funcionários de uma empresa que presta serviços para a Amazonas Energia fazendo gestos se referindo ao corte de eletricidade. Quem nos acompanha pelo aplicativo Mano pode conferir as imagens. No vídeo em que circula nas redes sociais, os trabalhadores uniformizados fazem, por meio de gestos, a simulação do corte da luz. Um deles diz que vai torar, em alusão ao ato de suspender o abastecimento. Vale lembrar que em setembro de 2020 foi implantada uma lei que impede o corte de fornecimento de água, luz e gás em todo o Amazonas. Essa decisão atende a uma ação civil da Defensoria Pública aqui do estado, que pediu o fim dos cortes durante o período de emergência de saúde provocado pela pandemia do novo coronavírus. O advogado Ronaldo Gottlieb explica sobre essas proibições. Se você já vinha inadimplente, quer dizer, antes do início dessa crise do coronavírus, não se preocupa, você também está incluído nessa situação. Ou seja, quem começar a não conseguir pagar agora, ou quem já não vinha pagando, está incluído nos dispositivos dessa lei, ou seja, não pode sofrer corte nem de luz, nem de água, nem de gás por inadimplência. E aí a lei continua dizendo o seguinte: ao final, né, dessa crise aí de coronavírus, o que vai acontecer? As companhias, as fornecedoras desse tipo de serviço, concessionárias de serviços públicos, elas não podem cortar o serviço de quem já estava inadimplente antes de oferecer um parcelamento. Então, se você já vinha inadimplente, vai ter direito a um parcelamento. Por meio de nota, a distribuidora diz que informou a terceirizada para que as providências cabíveis sejam tomadas e que continuará acompanhando a situação. Sobre os cortes de energia, a empresa informou que não está fazendo cortes no abastecimento de residências por inadimplências, mas reconhece que estão ocorrendo cortes, mas estes seriam na casa de clientes que fizeram a religação da energia sem o conhecimento da empresa. Ainda na nota, a empresa afirma que trata-se de ligações clandestinas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bem, olha, agora a gente faz um alerta, hein, para todos que usam os aplicativos de mensagens. Com o isolamento social necessário para conter o avanço da pandemia, as pessoas passaram a utilizar mais a internet para suas atividades diárias e, com isso, aumentou aí o número de crimes virtuais. Só no primeiro semestre do ano passado foram mais de 1.700 crimes cibernéticos registrados aqui no Amazonas. Carlão, e entre os golpes praticados desde o ano passado, criminosos usam a desculpa de uma pesquisa sobre a Covid-19 para atrair as vítimas e, assim, invadem as contas do WhatsApp, por exemplo, para obter vantagens. Os problemas vão do roubo do perfil da conta do aplicativo até aqueles pedidos de dinheiro em nome da vítima. É preciso ficar muito atento para não cair neste tipo de armadilha, como explica a repórter Júlia Gomes. Usando de uma boa conversa, artimanhas de convencimento e se aproveitando da falta de atenção, criminosos estão cada vez mais conseguindo fazer vítimas do sequestro de WhatsApp, também conhecido como clonagem. A nova forma encontrada foi por meio de uma ligação telefônica em que uma pessoa diz que está conduzindo uma pesquisa para o Ministério da Saúde sobre a Covid-19. Após um tempo, ela pede que um código recebido via SMS seja informado. E é justamente nesse momento que o golpe do sequestro do WhatsApp começa. Os golpistas usam a Covid-19 para atrair a atenção das potenciais vítimas, mas a técnica usada é a igual de outros golpes já descobertos. O criminoso consegue se apropriar da conta do aplicativo da vítima e enviar mensagem solicitando dinheiro para contatos da agenda dela. Segundo o advogado Aldo Evangelista, especialista em direito digital, essa prática vem se popularizando no país. Só no ano passado, mais de 3 milhões de pessoas foram vítimas desse golpe. Ele explica como funciona o crime. E justamente o criminoso entra em contato com você, ouvinte, para tentar obter aquele código que nós precisamos na instalação do WhatsApp. Lembrando que o WhatsApp sempre ele fica vinculado ao número de telefone. E mediante
ele sequestrar o seu WhatsApp, ele passa a ter acesso ao número de contatos que tem no seu WhatsApp. Ele não tem acesso aos dados, às informações que você já trocou anteriormente a esse sequestro do WhatsApp. São várias histórias que no final das contas querem que você transfira dinheiro, sempre dizendo que é algo urgente, que precisa resolver naquele momento, que vai devolver o dinheiro no dia seguinte. A reportagem teve acesso a um dos números utilizados por esses criminosos com código de área do estado de São Paulo, mas ao efetuar a chamada, a ligação caiu direto na caixa postal. O delegado Guilherme Torres, da Polícia Civil do Amazonas, explica que órgãos como o Ministério da Saúde, por exemplo, se comunicam de maneira formal e que é preciso ficar atento ao receber uma ligação e principalmente mensagens de números estranhos. Os atos da administração pública, seja federal, estadual ou municipal, eles são atos formais. Então, não repassem informações, dados para números de WhatsApp principalmente, tá? Seus dados podem ser roubados, seu telefone pode ser clonado. Então, informar a população que qualquer comunicação de número estranho, se passando por Ministério da Justiça, Ministério da Saúde ou Secretaria de Estado, Secretaria Municipal, não repassem informação, porque esses órgãos eles se comunicam de maneira formal. Somente no primeiro semestre de 2020, a Delegacia Interativa da Polícia Civil do Amazonas registrou 1.675 crimes cibernéticos e os meses com maior incidência de registros foram maio e junho. A polícia atribuiu a grande quantidade de registros ao isolamento social por conta da pandemia da Covid-19, uma vez que mais pessoas estão conectadas à internet e correndo mais risco no ambiente virtual. O especialista Aldo Evangelista orienta quem foi vítima e também como se proteger a esse tipo de crime. Quem foi vítima, no caso, que transferiu valores financeiros, achando que era algum conhecido, amigo ou parente, essa pessoa entrar de imediato em contato com a sua agência bancária, com o seu banco. Se o banco não resolver, entre em contato com o Banco Central, conte a história pedindo para o banco tomar providência e tentar bloquear essa transferência o mais rápido possível. E também, como precaução, você, além de instalar antivírus no seu dispositivo informático, você também deve, no seu WhatsApp, fazer a verificação de 2 etapas, onde você vai em configurações, depois em conta, e lá você cria uma senha de 6 dígitos que sempre será pedido. E com relação ao CMS, você nunca deve aceitar e confirmar nenhum código, nenhum link encaminhado por SMS. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, e atenção, um dos números apontados pela polícia de estar aplicando este golpe é de DDD 11, que é São Paulo, 97609-3012. 97609-3012. 7 horas em Manaus, boa noite. 18 horas. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E até o momento, o estado do Amazonas não divulgou os números da Covid-19 aqui no Amazonas. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país soma hoje 9.229.322 casos confirmados de Covid-19, com um total de 225.099 mortes. O país também soma 8.202.354 casos de pessoas recuperadas da Covid-19. Agora, às 7 horas e 1 minuto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A mensagem anual do governador do Amazonas nesta terça-feira à Assembleia Legislativa foi uma cachoeira de autoelogios. Para o governador, ninguém no governo dele, muito menos ele próprio, tem a ver com o caos na saúde do estado. Wilson Lima enumerou uma série de medidas que o governo tomou na pandemia, todas, claro, positivas. Chegou a sugerir que a culpa do caos na saúde é da nova cepa do coronavírus, da Prefeitura de Manaus e até de seus antecessores.
professores. O governador, que está há 2 anos no cargo, disse que não tem culpa nenhuma pela falta de oxigênio nos hospitais. A pergunta: para quem o governador estava falando? Para o povo que está perdendo a própria vida e de seus entes queridos por falta de assistência de saúde do Estado? Ou estava falando para os deputados? Estava fazendo uma espécie de defesa prévia para um ainda indefinido processo de impeachment? Nos 2 casos, o governador deixou profundas lacunas no seu discurso. Várias perguntas sem respostas. Mas uma coisa o Wilson Lima conseguiu. Em um discurso arrogante e longe de reconhecer os erros, provocou ainda mais críticas e protestos nas redes sociais e também fora delas. 18 horas. 7h03. Boa noite, Karime. Boa noite, um beijo, até amanhã. Boa noite para você em 100,7 amanhã, em quarta-feira, a partir das 6 da tarde, estaremos de volta com você aqui no Melhor Mix do Brasil para mais uma edição do programa 18 horas. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.